O que é uma diluição, o que é uma concentração? O que vocês entendem por uma diluição ou concentração? Fiz essa pergunta agora há pouco, só que agora tem mais alunos presentes no nosso encontro online. Vai lá, Ladiva, é você que gosta de falar muito. Diga, professor. O que você entende por uma diluição e uma concentração de soluções, por exemplo? Professor, eu aposto que você não sabe o que é isso. Vamos lá, pegar um exemplo de produtos que pode encontrar em supermercados, em mercearias, no nosso cotidiano, que é uma água sanitária. Aqui está essa marca, tá? Mas eu não estou fazendo propaganda da marca, entendo bem isso. Foi a que eu encontrei que continha exatamente o que eu queria, tá? Então não vamos olhar para a marca. Vamos olhar o primeiro. Veja que tem 4 indicações no rótulo da embalagem de como ele pode ser utilizada essa água sanitária. O primeiro refere-se à limpeza de pias, banheiras privadas, pisos de cerâmicas e azulejos. O que afirma para ser utilizado para essa finalidade? Adicione meio copo, que corresponde a 100 ml de água sanitária, para 1 litro de água. Aplique e deixe agir por 1 hora até remover manchas e desinfetar. Veja, esse procedimento, na qual está sendo adicionado 100 ml de água sanitária para 1 litro de água, ele é chamado de diluição. Por que diluição? Porque está sendo adicionado solvente, que no caso é a água, a uma solução que é a água sanitária. Esse é um exemplo de processo de diluição. Lá no último, desinfecção de frutas, verduras e legumes, que é muito importante quando a gente compra os legumes e verduras na feira ou comércio, que eles sejam lavados, preferencialmente uma pré-lavagem com água e sabão, e posteriormente deixar agir com água sanitária por alguns minutos, 10 minutos geralmente. Então veja, desinfecção de frutas, verduras e legumes. Efetuar uma pré-lavagem com água limpa nas frutas, verduras e legumes para eliminar a terra e outros resíduos. Em um recipiente adequado, diluir, veja que ele já utilizou até o termo, diluir 1 colher de sopa, corresponde a 8 mililitros de água sanitária, em 1 litro de água. O outro procedimento de diluição. O que a gente percebe agora de diferente? Que quando é para limpeza de pias, banheiras privadas, cerâmica, etc., é utilizado 100 mililitros de água sanitária em 1 litro de água. Já para desinfecção de frutas, verduras e legumes, são utilizados somente 8 mililitros na água sanitária para 1 litro de água. Então, percebe-se que a concentração da água sanitária para a desinfecção de frutas, verduras e legumes é bem menor do que para fazer limpezas de pias, banheiras, etc. Outra aplicação no nosso dia a dia. Tem esses sucos que são concentrados, novamente, não estou fazendo propaganda da marca, porque foi esse que encontrei o rótulo que eu queria, e tem um modo de preparo. Diluir uma parte de concentrado líquido em 7 partes de água e açúcar a gosto. Veja, nesse caso, já para o suco concentrado, ele não falou a quantidade que deve ser adicionado em mililitros, falou somente partes. E o que seriam essas partes na qual ele se refere? Supondo que seja utilizado um copo americano, por exemplo, você encheu com o suco concentrado e o despejou em um recipiente. Seja uma vasilha, esse aqui são tortos. Numa jarra, não importa. O importante é que esse despejou estava cheio de suco concentrado, esse copo americano, adicionou no seu recipiente. Isso foi uma parte. Agora, para seguir a receita ou o modo de preparo desse suco, deve ser adicionado 7 partes de água, ou seja, 7 copos desse americano cheio de água. Então, por isso que é uma parte para 7 partes de água. É uma maneira que ele colocou mais prática, com que os consumidores pudessem para um entendimento mais breve. Também um exemplo de diluição. O que é diluição, então, concentração? Uma diluição significa dizer acrescentar solvente de modo que a sua concentração diminua. Por isso que é diluir. E a concentração é diminuir a quantidade de solvente da solução de forma que a concentração aumente. Em ambos os casos, a massa do soluto permanece constante. Não vai ser alterado. E ainda é muito importante. Nessa diluição e concentração das soluções, o soluto ele não pode ter facilidade de entrar em combustão com aquecimento. Porque para a concentração de soluções, geralmente é feito um aquecimento
da solução, para que evapore o solvente. E se o solvente for inflamável, ele vai entrar em combustão e aí pode causar algum acidente. Exemplo de processo de diluição. Supondo que tenha uma solução inicial, está nesse recipiente, nesse becker, que tem uma determinada massa do soluto chamado de M1. Relembrando, esse 1 significa dizer que esse índice que é do soluto. E observe que a solução inicial está concentrada. Como é que a gente vai perceber isso? Uma cor fantasia, coloquei o roxo, uma intensidade mais escura, mais intenso, para indicar que está concentrado. Vai ser adicionado solvente, neste caso, a água, e após a adição da água, vai ter uma solução final, que é uma solução diluída. O que a gente pode observar ao final da diluição? Que a massa do soluto permanece a mesma e que a concentração da solução diminuiu. Como é que a gente pode observar isso? Visualmente, por essa cor fantasia, porque houve um clareamento da solução. Quando estava concentrada, estava uma cor mais intensa, foi diluída, ficou numa coloração mais clara. É uma cor fantasiosa, só para a gente ter esse momento lúdico. E uma concentração, já é o processo inverso da diluição. Tem-se uma solução inicial, que ao ser retirado um solvente, que é a água, vai se obter uma solução concentrada. Tá? Então veja que é o processo inverso da diluição. Agora, como é que a gente vai fazer esse processo comparando com a química? Porque sabemos que na química, principalmente no laboratório, a gente utiliza muito preparo de soluções. Então, seja a diluição ou seja a concentração. Vocês lembram de concentração comum, concentração em quantidade de matéria? Pessoal, não muito. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Aquela atividade, isso é para fazer as 5 primeiras, né? Eu vou querer receber, por favor. Tá bom, até segunda, né, que tá lá o prazo? Isso. Tá bom, obrigada. Por nada. Bem, tá aqui. A concentração em massa, também chamada de concentração comum, representada por este C maiúsculo. Como é que ela é calculada? A concentração em massa, concentração comum, é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Preste bem atenção nesse detalhe, pessoal. Tem-se na solução inicial, vamos chamar de uma concentração I, tem-se um volume I, que significa dizer inicial, e tem-se a massa do soluto. Ao final, na solução diluída, vai ter uma nova concentração, chamada concentração CF, um novo volume, que vai ser VF, que é final, e a massa do soluto permanece a mesma. Confere que não foi adicionado soluto, só foi adicionado o solvente. Entendido até aqui? Sim, professor. Pronto. Com uma massa no início, a massa do soluto no início, ele vai ser igual à massa do soluto no final, qual a relação que a gente pode fazer? Lembrando aqui dessa fórmula, massa do soluto, reorganizando a equação, vai ser igual a meio pelos extremos, concentração vezes o volume. Então, voltando essa parte aqui de cima, tem-se que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Conseguiram acompanhar essa parte, sim ou não, pessoal? Sim, professor. Porque as massas não são iguais, o início e no final? E a massa é igual a concentração vezes o volume. Então, a massa inicial é igual a concentração inicial vezes o volume inicial. E a massa do soluto final é a concentração final vezes o volume final. Portanto, obtém-se essa relação. De maneira semelhante, podemos também encontrar a concentração ou a relação da concentração em quantidade de matéria. A massa do soluto permaneceu constante, o que significa dizer que o número de mols, ou a quantidade de matéria do soluto inicial, é o mesmo da quantidade de matéria do soluto no final da diluição ou concentração. Lembrando ainda que a concentração em quantidade de matéria é igual à relação entre a quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução fornecida em litros. Reorganizando esta equação, a quantidade de matéria do soluto
é igual a concentração e quantidade de matéria vezes o volume da solução. Utilizando essa relação, vamos aqui embaixo, pense que a concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração quantidade de matéria final vezes o volume final. Se fosse para o título, seguiria a mesma relação. O título inicial vezes o volume vezes a massa da solução é igual ao título final vezes a massa da solução final. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Para vermos se realmente não tem nenhuma dúvida, vamos fazer um exercício de fixação. Primeira questão. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Veja, vamos desenhar o esquema de acordo com o que foi descrito no enunciado. Diluindo-se 100 ml de uma solução de cloreto de sódio. Aqui é a solução inicial. O volume inicial igual a 100 ml, cuja concentração é igual a 15 gramas por litro. Foi diluído, ou seja, foi acrescentado solvente, de modo que, ao final, o volume da solução, o recipiente está maior, mas o volume final foi de 150 mililitros. Pergunta-se qual é a concentração dessa solução. Sabemos que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Concentração inicial, 15 gramas por litro, vezes o volume inicial, que é de 100 mililitros, igual à concentração final que queremos encontrar, vezes o volume final, que corresponde a 150 mililitros. Podemos cancelar a unidade mililitro para mililitro, e observe que não precisamos transformar o volume de mililitro para litro, porque as unidades, mililitros, são nos dois membros da equação, então eles vão se cancelar. Reorganizando esta equação, tem-se que a concentração final vai ser igual a 15 vezes 100. Dá quanto 15 vezes 100? 1.500. 1.500 dividido por 150 gramas por litro. Portanto, a concentração final vai ser igual a, cancela 0 com 0, 150 dividido por 15. (150 dividido por 15). 10. Dá quanto, pessoal? 10. 10. Isso, 10 gramas por litro. Muito bem. Alguma dúvida na primeira questão? Não, professor. Não. Alright. Segunda questão, a questão da FUVEST. Essa questão da FUVEST sempre gosto, vamos lá. Se adicionarmos 80 mililitros de água a 20 mililitros de uma solução 0,20 molar de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração molar igual a... Veja, se a gente não conseguiu compreender direito ou a parte do enunciado, vamos então desenhar o que está descrito no enunciado. Veja, se adicionarmos 80 mililitros de água a 20 mililitros de uma solução 0,20 molar de hidróxido de potássio. Porque tem-se num recipiente 20 mililitros, vou botar aqui o volume inicial, 20 mililitros de concentração igual a 0,20 molar, pessoal, porque era utilizado anteriormente. Só quem vai utilizar molar, recomenda-se que seja utilizado mol por litro. Então, eu deixei mesmo molar, porque algumas questões que vocês vão procurar na internet, ou encontrar no livro, ou em outras videoaulas, vocês vão ver que vai existir esse molar. Mas o molar é a mesma coisa de mol por litro. Então, 0,20 mol por litro.
E foi adicionado a esta solução 80 mililitros de água. Ao fazer isso, obteve-se esta nova solução, cujo volume final vai ser igual a quanto? Se o volume inicial da solução de hidróxido de potássio era 20 mililitros, foi adicionado 80 mililitros de água. Qual vai ser o volume final da solução? Tinha 20 mililitros, foi adicionado 80, então o volume final agora vai ser 100. 100 mililitros. Muito bem. E qual vai ser a concentração final? O que queremos encontrar. Para isso, vamos utilizar a relação que vimos anteriormente, na qual a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. A concentração da solução inicial, 0,20 mol por litro, vezes o volume inicial de 20 mililitros, que é igual a concentração final que queremos encontrar, vezes o volume final de 100 mililitros. Podemos já cancelar mililitro com mililitro, e reorganizando esta equação, encontra-se que a concentração em quantidade de matéria final vai ser igual a 0,2 vezes 20. 2. Dá 2? Não, calma aí. Então, 20 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 2, 0. 0, 4, 0. Quantas casas após a vírgula? 1. Então fica 4. 4. Dividido por 100, aqui mol por litro. Então, a concentração em quantidade de matéria final vai ser igual a 0,04 mol por litro. Resposta correta é a letra D. D de Derek. Sempre alerta. Alguma dúvida? Não, professor. Não. Que mais? Paulo, Derek, Érica, Darielle, Não, tá tranquilo. Vitória, Gostava quando tudo era conceito. o Alisson. Oi? Gostava de quando era conceito e não tinha cálculo. Era melhor. Vera, não, cálculo é muito melhor que só um instante. Vamos lá. Já que não tem dúvida, vamos passar agora para a próxima, que é a mistura de soluções que não reagem entre si. Primeiro, a mistura de soluções do mesmo soluto. O que acontece? Quando se mistura soluções do mesmo soluto, a quantidade do soluto na solução resultante é igual à soma das quantidades de solutos que havia em cada uma das soluções originais. Ou seja, a massa do soluto final, por exemplo, é igual à soma da massa do soluto da solução A, mais a massa do soluto da solução B, mais a massa do soluto da solução C, e assim sucessivamente. Para ficar mais claro, vamos então ver este exemplo. Tem-se a solução A, que tem a massa de soluto Ma, tá? Em vez de colocar o M1, coloquei MA para a gente colocar M1 linha, M1 duas linhas, assim vai ficar muito maior para a gente escrever. Então, a massa do soluto A vai ser misturada com a solução B, que tem uma massa do soluto B. O volume também são diferentes, mas vamos fixar nas massas. Ao fazer essa mistura, vai ter uma solução resultante, que é a solução final, e ao final vai ter esse M, que é a massa do soluto. O que a gente pode concluir? Colocando aqui embaixo, que a massa da solução final, a massa do soluto, na verdade, da solução final, vai ser igual à soma da massa do soluto da solução A mais a massa do soluto da solução B. Compreendido até aqui, pessoal? Sim. Ok. Vou colocar aqui em cima agora para cada um deles. Vamos verificar primeiro para a concentração em massa, ou concentração comum. Tem-se uma massa do soluto A,
uma concentração em massa da solução A e tem-se o volume da solução A. Da solução B, tem-se a massa do soluto B, a concentração em massa da solução B e o volume da solução B. Na solução resultante, preste bem atenção, vai ter a massa final, que vai ser a soma do soluto, como já vimos aqui embaixo, das duas soluções. Vai ter uma concentração final, a gente pode botar somente o C ou pode botar CF, para dizer que é final. E vai ter um volume final. O volume final ele vai ser aproximadamente igual à soma do volume da solução A mais o volume da solução B. Tá? Vai ser aproximadamente igual a isso. Por que eu quero chegar? Onde é que eu quero chegar? Eu vou colocar aqui outra cor para a gente possa ver o destaque. Vou colocar de amarelo. Sabemos que a concentração é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Mais uma vez, a massa do soluto é igual à concentração vezes o volume. Veja que aqui embaixo, aqui do lado esquerdo, tem essa relação da massa. Confere? Vamos então substituir. Pronto, vamos então substituir cada valor desse de massa por essa relação concentração vezes volume. Então, para o final, vai ser a concentração final, colocando aqui. Concentração final vezes o volume final vai ser igual a massa da solução A, vai ser igual a concentração de A vezes o volume da solução A, mais a massa de B, vai ser a concentração da solução B vezes o volume da solução B. Pronto, encontrado a relação. A partir dessa relação, podemos encontrar quaisquer um desses valores, desde que sejam fornecidos dados necessários para ser aplicado esta relação. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Não. Ok, vamos então para uma outra relação, levando agora em consideração a concentração em quantidade de matéria. Com a massa de A, a massa de B e a massa final, podem usar a mesma relação. Número de mol final é igual ao número de mol ou quantidade de matéria do soluto na solução A, mais a quantidade de matéria do soluto na solução B. E relembrando, concentração, quantidade de matéria é igual ao soluto dividido pelo volume da solução, o que implica dizer que a quantidade de matéria vai ser igual à concentração, quantidade de matéria vezes o volume, ou seja, a quantidade de matéria é igual a essa multiplicação. Vamos substituir, então, cada valor de quantidade de matéria por essa relação. Então, vejamos. Qual agora? Laranja. Quantidade de matéria final vai ser igual a concentração, quantidade de matéria final, vezes o volume da solução final, igual a quantidade de matéria da solução A, do soluto, é igual a concentração da solução A, vezes o volume da solução A, mais a concentração do soluto na solução B vai ser igual a concentração da solução B vezes o volume da solução B. E encontro uma relação semelhante. Isso pode ser utilizado para outras concentrações também. Dúvidas? Não. Pô, foi tão animador. Eu diria que Não. não. Igual assim, então. Eu Fora aqui todo cálculo. empolgado. Eu aqui, isso, aquilo. Alguma dúvida? Não. Vamos então passar para o exercício de fixação e verificarmos se realmente não ficou nenhuma dúvida. Questão 3. Misturam-se 200 mililitros de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro com 300 mililitros de solução da mesma base com concentração 4 gramas por litro. A concentração final em gramas por litro é... Vejam, vamos fazer o esquema do enunciado. Misturam-se 200 ml de solução de hidróxido de potássio de concentração 5 gramas por litro. Vamos chamar aqui.
A primeira solução, chamada de solução A, tem 200 mililitros. O volume da solução A, 200 mililitros. E a concentração, veja que é em gramas por litro. Então, se refere em concentração em quantidade, ou em massa. 5 gramas por litro. Foi misturado com a solução da mesma base, chamada de solução B, cujo volume é de 300 mililitros, e a concentração 4 gramas por litro. 300, então tem um pouquinho a mais. Ao final, os recipientes estão ficando cada vez maiores. Tem-se aqui uma solução final. Nessa solução final, o volume final vai ser igual a quanto? O volume final é a soma dos volumes da solução A com a solução B. São 200 mililitros da solução A, mais 300 mililitros da solução B. O volume final da solução vai ser? 500. Quanto? 500 mililitros. 500. Isso, 500 mililitros. E a concentração final vai ser igual a quanto? Ao que queremos encontrar. Pessoal, preste bem atenção nesse detalhe. Quando se misturam duas soluções, a exemplo do mesmo soluto, a concentração final vai ser um valor entre as duas concentrações das soluções. Ou seja, a concentração da solução final dessa mistura tem que ser um valor entre 4 e 5, porque vai ser menor do que a solução mais concentrada, porém maior do que a solução menos concentrada. Sabendo disso, vamos só olhar as alternativas. 0,5, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Qual dessas alternativas corresponde ao valor entre 4 e 5? É. Então a resposta correta é a letra que nem sempre vai ser tão fácil assim. Por isso que a gente vai fazer o cálculo, tá? Para a gente confirmar essa parte. 2. Concentração final vezes o volume final é igual a concentração da solução A vezes o volume da solução A, mais concentração da solução B vezes o volume da solução B. A concentração final que queremos encontrar, vezes 500 mililitros, observe novamente que não vai precisar transformar a unidade de mililitro para litro, igual a concentração A, 5 gramas por litro, vezes 200 mililitros, mais 4 gramas por litro, que é da solução B, vezes o volume da solução B, que é 300 mililitros. Vamos lá, vejam esse detalhe importantíssimo. Podemos mililitro, cortar mililitro, com mililitro, com mililitro, porque existe essa unidade nos três membros. Podemos ainda fazer o seguinte, cancelar esses dois zeros, com esses dois zeros, com esses dois zeros, porque tem ele em todos os três membros. E assim facilita bastante. 5 vezes CF vai ser 5 CF igual a 5 vezes 2, 10. 10 gramas por litro, mais 4 vezes 3, 12. 12 gramas por litro. Então, a concentração final vai ser igual a 10 mais 12, dividido por 5 gramas por litro. Ó, passei do quadro, olha. Eita. Concentração final vai ser igual, então, a 4,4 gramas por litro. Fechou. Bateu certinho. Que letra é? Vamos, então, para a questão 4. Uma questão do UFV. Não temos tempo ainda. Misturando-se 20 mililitros de solução de cloreto de sódio de concentração 6 mol por litro. Vamos logo desenhando o esquema. Esse litro está meio torto. Veja. Solução A. Volume de 20 mililitros
E concentração, veja que agora é concentração em quantidade de matéria, porque a unidade é mol por litro. 6 mol por litro, misturado com 80 mililitros da solução de cloreto de sódio, ou seja, o mesmo soluto, solução B, volume 80 mililitros, e a concentração de 2 mol por litro. Obteve-se uma nova solução deste mesmo soluto, solução final. Qual vai ser o volume final? Vai ser igual a quanto? Foi misturado 20 ml da solução A com 80 ml da solução B. Então, a solução final vai ser igual a 100 mililitros. 100 ml. E a concentração final é o que queremos encontrar. Como eu falei anteriormente, a concentração final tem que ser um valor entre 2 e 6, que é a menor concentração e a maior concentração. Tem que ser um valor intermediário. Observe que tem vários valores. A letra A já não pode ser, porque é menor que 2, mas pode ser letra B, pode ser letra C, letra D e letra E. Agora já ficou com os valores mais acirrados. Então, vamos partir mesmo para o cálculo. Lembre-se, você sempre pode fazer essa comparação, essa analogia e verificar as alternativas, porque pode ser que evite você usar muito tempo, investir muito tempo na questão que já dá para responder igual a questão 3. Concentração final vezes o volume final é igual à concentração da solução A vezes o volume da solução A mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B. A concentração final que queremos encontrar, volume da solução final, 100 mililitros, igual à concentração da solução A, pessoal. É tanto número que eu me perdi aqui. A concentração da solução A. Aqui, ó. Deixa eu mudar a cor, né, para não ficar tão... 6 mol por litro, vezes o volume, 20 mililitros, mais a concentração da solução B. 2 mol por litro. E o volume? 80 mililitros. 80 mililitros. Então, podemos cancelar a unidade mililitro com mililitro com mililitro. Podemos ainda cancelar um zero com zero com um zero. E isso vai fornecer, então, 10 mF igual a 6 vezes 2. 12. 12 mol por litro. Mais 2 vezes 8. 16. Isso, 16 mol por litro. Então, isso implica dizer que a concentração e quantidade de matéria final vai ser igual a 12 mais 16. 28. 28 mol por litro dividido por 10. Então, a concentração e quantidade de matéria final vai ser igual a... Muito bem. Muito bem, é 2,8 mol por litro. E Darielle, letra B. Dúvidas? Não. Alright, vou começar a colocar duas cores do pincel, para a gente não confundir, que está muito amarelão aí. Mistura de soluções de solutos diferentes. Quando se trata de mistura de soluções de solutos diferentes, a concentração de cada soluto na mistura final é calculada como se cada solução, em particular, estivesse sofrido somente uma diluição. Como é que é isso, professor? Vamos ver, então, este exemplo para fixarmos. Vou dar aqui a cor de amarelo, que amarelo ficou muito intenso ali. Por exemplo, misturando-se 200 ml de solução de cloreto de sódio, de concentração 10 gramas por litro, com 30 ml de solução de cloreto de potássio, de concentração 25 gramas por litro, quais serão as concentrações dos dois solutos na solução final? Novamente, podemos iniciar
desenhando o esquema do que foi dito no enunciado. Misturando-se 200 mililitros de solução de cloreto de sódio, vou colocar aqui em cima, NaCl, volume igual a 200 mililitros, concentração igual a 10 gramas por litro. Com 300 mililitros de cloreto de potássio, cuja concentração é igual a 25 gramas por litro. Obtém-se esta solução final da mistura dos dois solventes, colocar aqui NaCl mais KCl. Qual vai ser o volume final da solução após a mistura? 500 ml. Isso, que é 200 mais 300, muito bem. E pede a concentração dos dois solutos. Qual vai ser a concentração do NaCl ao final e qual vai ser a concentração do KCl ao final. Bem, pessoal, neste caso, com uma mistura de solutos diferentes, a gente deve tratar como se fosse uma diluição. Ou seja, para o NaCl, tem esse o início, e aqui a mistura da solução tem o final. Vejamos. Para o NaCl, qual vai ser a concentração inicial? A concentração inicial aqui tem no início somente ele. Concentração inicial igual a 10 gramas por litro e o volume inicial igual a 200 mililitros. Após a mistura, aqui na solução final, qual vai ser o volume final da solução? 500 mililitros. E a concentração final que queremos saber. A partir disso, vamos utilizar aquela relação que vimos para a diluição, concentração inicial vezes o volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final. Concentração inicial 10 gramas por litro, vezes o volume inicial de 200 mililitros, igual a concentração final vezes 500 mililitros. Podemos cancelar mililitro com mililitro, 2 zeros com 2 zeros, e assim, concentração final ser igual a 10 vezes 2, 20. dividido por 5, concentração final igual a 4, isso, gramas por litro. Então, essa vai ser a concentração final do cloreto de sódio. Para o KCl, para o cloreto de potássio, segue o mesmo raciocínio. Concentração inicial se refere à solução que tem somente ele, que a concentração é de 25 gramas por litro, e o volume inicial igual a 300 mililitros. Ao final, tem-se a concentração que queremos encontrar, e o volume final vai ser igual a também 500 mililitros, que é o volume após a mistura. Utilizando a relação semelhante à de cima, concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Concentração inicial 25 gramas por litro, vezes o volume inicial 300 mililitros, igual a concentração final que queremos encontrar, vezes o volume final 500 mililitros. Podemos cancelar novamente mililitro com mililitro, 2 zeros com 2 zeros, e assim, concentração final igual a 25 vezes 3, não, vamos deixar assim mesmo. 25 vezes 3 dividido por 5 gramas por litro. Concentração final vai ser igual a 25 dividido por 5. 5. 5 vezes 3, 15. 15. Então, 15 gramas por litro. Pronto, foi encontrado para os dois solutos. Então, veja, quando se trata de solutos diferentes,
O cálculo para se encontrar, ou a maneira de se encontrar a concentração ou volume de cada um das soluções é utilizando a relação de diluição ou concentração de soluções. Outro exemplo, agora envolvendo... Temos tempo? Temos tempo ainda. Mistura de soluções de solutos diferentes. Nesse outro exemplo, misturando-se 150 ml de solução, 2 mol por litro de NaCl com 250 ml de solução de 1 mol por litro de KCl. Pergunta-se quais serão as molaridades, ou concentração em quantidade de matéria, da solução resultante em relação, letra A, ao cloreto de sódio, letra B, ao cloreto de potássio e letra C, aos íons presentes em solução. Primeiro, vamos tentar desenhar o que foi descrito no enunciado. Eu geralmente costumo fazer o desenho porque fica mais prático para visualizarmos o que está acontecendo segundo o que foi descrito no enunciado, pessoal. Mas vocês podem fazer de maneira direta como queiram. Deixa eu ver aqui. Primeiro, a solução do cloreto de sódio, NaCl. O volume desta solução corresponde a 150 mililitros e a sua concentração em quantidade de matéria é igual a 2 mol por litro. Foi misturado com a solução de cloreto de potássio, cujo volume é 250 mililitros, cloreto de potássio, e a concentração igual a 1 mol por litro. Ao final, obteve-se a mistura NaCl mais KCl. Qual vai ser o volume final da solução? Foi misturado 150 com 250 mililitros. O volume final é igual a quanto? (150 mais 250, pessoal? 400. Isso, 400. Isso, 400 mililitros. Pronto. Pronto, vamos parar aqui. Até aqui, tudo bem? Alguma dúvida até essa parte, pessoal? Por enquanto tá ok. Até aqui, ok. Tudo bem. Aí, veja, ele pede a concentração e quantidade de matéria aqui no final, com relação a, letra A, cloreto de sódio, letra B, cloreto de potássio, e quanto aos íons presentes em solução. Vamos entender agora da seguinte forma. Trata-se de sais. E os sais, eles se dissolvem, ou sofrem dissociação, em água. Na mais Cl menos. Bem como o outro sal acontece a mesma coisa, que é o KCl. Quando entra em contato com a água, sofre dissociação, então vai ter os íons K mais aquoso e o cloreto aquoso também. O que eu quero deixar claro também ainda? Veja, em relação ao NaCl, como em relação a ele, vamos fazer cadê aqui a cor do pincel? Porque é muito ruim nada trocando. For um verde, eu vou botar um amarelo. Primeiro, em relação a NaCl. Como foi mistura de solutos diferentes, vamos utilizar a relação concentração inicial, a relação de diluição, vezes o volume inicial, igual à concentração final, vezes o volume final.
No início, quando tinha somente cloreto de sódio, qual era a concentração dele na solução? Qual era a pergunta? Repita. É alguém. Vamos lá. A concentração, vamos aqui, para a primeira, letra A, para o cloreto de sódio. Vamos, como são misturas de soluços diferentes, a gente utiliza para se calcular a concentração deles no final da mistura a relação da diluição ou concentração, que é a concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Quando tem somente cloreto de sódio, ou seja, na solução inicial, qual é a concentração desse sal? Aqui no início. Qual a concentração do cloreto de sódio? Seria apenas essa massa, 2 mol por litro? Ou eu não Isso, estou 2 mol por litro. Ah, tá. E o volume inicial, 150 mililitros. Quando, aqui no final da mistura, o volume final vai ser 400 mililitros. A concentração a gente não sabe, que a gente quer encontrar. Pode cancelar mililitro com mililitro, 0 com 0. Então, concentração final vai ser igual a 2 vezes 15. 30. 30. Isso, 30, muito bem. Dividido por 40 vai ser igual a quanto? Cancela 0 com 0. 3 dividido por 4. 3 por 4 não dá, né? Acrescenta 0. Aí 0, vírgula. Dá 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2. Não dá 0. 0,75. Confere? Por litro. Então, essa vai ser a concentração do NaCl ao final. Agora, qual vai ser a concentração do KCl? Aqui para o passo 4. Esse aqui ficou bem escuro, né? Para o KCl. Concentração inicial vezes o volume inicial. Esse concentração inicial e volume inicial se refere quando tem somente a solução do cloreto de potássio. E concentração final vezes o volume final. Então, veja. Quando tem somente o cloreto de potássio, que é nessa solução inicial, qual é a concentração dele? Mol. 1 mol por litro. E se o volume da solução? 250 mililitros. Isso, 250 mililitros. Igual à concentração final, vezes o volume final, depois de misturado. 400 mililitros. Cancelar mililitro com mililitro, 0 com 0. Vamos ter relação, concentração final igual a 1 vezes 25. 25. É mol por litro. Dividido por 40. Então, vai ser igual a quanto a concentração final? 25 dividido por 40. Dun, 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 dun. Vamos lá. 25 dividido por 40. Não dá. Acrescento 0, 0, vírgula. Vamos cancelar logo aqui um 0 com 0. 25 dividido por 4. Dá quanto? 6. 6 vezes 4, 24. 25, 24 sobra 1. Não dá, pode acrescentar o 0. 10 dividido por 4. 2. 2 vezes 4, 8. Vai dar 2. Acrescenta 0, 5. 0,625. Confere? Confere, pessoal. Sim.
Ok, 0,625 mol por litro. Pronto, então letra A foi encontrado, que deu 0,75 mol por litro para o cloreto de sódio. A letra B, que é em relação ao HCl, foi 0,625 mol por litro. Está faltando agora a letra C, que é com relação aos íons presentes em solução. Pessoal, cadê? Tá aqui. Falta a letra C com relação aos íons presentes em solução. Então, pessoal, prestem bem atenção nessa etapa. Vou botar qual cor? Essa. Pede com relação aos íons. Novamente aqui voltando para a parte 2, tem o cloreto de sódio, Na+, e o Cl-, que são os íons que foram obtidos na dissociação do sal. Se a concentração é de 0,75 mol por litro, e a relação está de 1 para 1 para 1, significa dizer que a concentração de sódio vai ser a mesma do sal. Então, vai ser 0,75 mol por litro, e a do cloreto vai ser também o mesmo do sal, porque está de 1 para 1 para 1. Se fosse 2, seria o dobro da concentração, mas como é 1, então vai ser 0,75 mol por litro. Do KCl, a concentração que foi encontrado, 0,625 mol por litro. Observem que a reação é de 1 para 1, a reação não, desculpa, a equação 1 para 1 para 1. Então, a relação estequiométrica é de 1 para 1 para 1. Significa dizer que para o íon de potássio também vai ser a mesma concentração, e do cloreto também a mesma coisa, 0,625 mol por litro. Então, no passo 5, para o Na+, ao final da reação, a concentração é igual a 0,75 mol por litro. A do potássio, do K+, a concentração dele na solução final vai ser igual a 0,625 mol por litro. Agora vem um detalhe muito importante, que é do cloreto. Porque do cloreto, ela está presente tanto no cloreto de sódio, quanto no cloreto de potássio. Então, a concentração em quantidade de matéria dele vai ser a soma da concentração dele presente no cloreto de sódio, mais a concentração dele presente no cloreto de potássio. Portanto, vai ser igual a quanto? 0,75 mais 0,625 dá quanto, pessoal? Um 1,375 mol por litro. Tá? Então, aqui está a concentração de cada um dos íons ao final. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. É porque o tempo é muito curto para a gente entrar em tanto detalhe, para poder deixar bem detalhado. Até o cálculo, né? É, tem um pouco de cálculo. Um pouco, né? Um pouco. Um pouco. Um pouquinho, pessoal, mas é Nossa, só. eu tô ensinando física de química agora. Mas é o seguinte, olha, veja bem o detalhe. É porque eu estou fazendo bem detalhado, passo a passo a passo, porque estamos no começo do curso. Mas, se você for exercitando, toda disciplina é assim, quanto mais você exercita, mais rápido você fica para resolver as questões. Então, peço que vocês respondam aquelas 5 questões que foi passada. Vou colocar um material extra também, com algumas questões que para vocês exercitarem, se tiverem dúvida, podem procurar também. Por que é importante ficar treinando? Porque quanto mais você treinar, melhor, mais rápido você vai ficar nos cálculos, mais vai facilitar para os próximos conteúdos, que vai envolver cálculos semelhantes a este.